o Flamengo, quando jogava com o Gerson naquele lado, tinha o Wesley, né? Então, o lado direito do Flamengo era completamente diferente. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu acho que se o Saul jogar pelo lado direito, ele pode emular o Gerson e acabou. Seria uma alteração simples ali. O Saul, no jogo contra o Ceará, e ele não foi bem nessa partida, ele entra mais avançado, né? E ele não foi bem nesse jogo. Ele não foi bem. Agora, existe um modelo de jogo, eu acho difícil que o Felipe Luiz. Pode acontecer o que o Roque falou, isso pode acontecer. Mas eu acho difícil que o Felipe Luiz, nesse curto espaço aí, que é curto, esse espaço de tempo de treino na data FIFA, ele mude o esquema, o modelo de jogo dele, né? Eu acho que seria mais fácil até ele adequar o Saul à função que fazia o Gerson, né? Ele não tem particularmente, com o Carrascal também, um ponta pelo lado direito, né? Ele tem um jogador que se movimenta mais e tal. Até no gol do Arrascaeta, o primeiro gol do Flamengo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena lá, o Samuel Lino faz a jogada pelo lado esquerdo, passa para o Carrascal até um pouquinho mais para o lado esquerdo ali na área, dá o passe para o Arrascaeta, né? Então, é um jogador de muita movimentação. Acho que a questão mais importante é essa, né? A movimentação dos jogadores de frente, até para tentar surpreender o adversário diante de defesas mais bem postadas, né? Então, se você tem um esquema lá com um ponta direito, por exemplo, sei lá, Luiz Araújo jogando como um ponta direita, a gente sabe que ele vai cortar para dentro, para bater com a esquerda, ou tentar um passe um pouquinho mais burocrático até ali para o centro, tal, para abrir passagem para o lateral direito. Jogar com o Pedro, por exemplo, e o Samuel Lino, isso fica mais estático. Se você coloca o Saul pelo lado esquerdo, acho que do lado direito, melhor dizendo, pode funcionar. Porque aí você vai ter um meia de mais movimentação. Não tão rápido quanto o Carrascal, um jogador que cadencia mais o jogo, mas pode funcionar. O Gerson desempenhou essa função muito bem. A questão é, o Flamengo, quando jogava com o Gerson naquele lado, tinha o Wesley, né? Então, o lado direito do Flamengo era completamente diferente. Agora não, Varela jogava eventualmente e tal, mas você teria o Saul ali daquele lado, o Carrascal, teria outro jogador. Então, eu acho que a questão está aí, né? Acho que tão importante quanto o posicionamento aí do Saul, do Luiz Araújo, do Plata, seja lá quem for, é o entrosamento com o lateral direito, né? Para que esses mecanismos, né, de associação aí e tal, associações entre os jogadores, sejam as melhores possíveis, né? Agora, só retomando o papo lá, professor, Sim, sobre a sim. questão da final única, né? Eu concordo no que diz respeito à disponibilidade ali de hotel, de quarto, Airbnb, sei lá. Eu só discordo em relação aos estádios. Né? Tem muito estádio bom na América do Sul. O Centenário é um estádio antigo, evidentemente, né? Construído para a Copa do Mundo de 1930, mas o estádio de Guayaquil comporta uma final de Libertadores. Acho que essa não é a questão. Você tem o Monumental de Nunes, como você falou. Teve no Equador, né, Bernardo? O Flamengo foi campeão no Equador também. Lá no. Esqueci o nome do Guayaquil, estádio foi o que agora, eu que o Flamengo foi falei. campeão. Guayaquil, isso. Exato, foi em Guayaquil, eu falei. Guayaquil fica no Equador, né? Então o estádio lá, o Monumental de Guayaquil, é um estádio bom. É um bom estádio, é um belo estádio, gramado bom, tudo certo. A cidade fica ao nível do mar, tudo certo para disputar uma final lá. A questão é como chegar e onde ficar. Esse é o ponto, para mim, mais sensível dessa história. Estádio tem para fazer jogo. Estádio tem. A UEFA, a própria UEFA já fez bobagem com isso. Né? Eu fui cobrir a final de 2017 da Champions, foi em Cardiff, no país de Gales. Não tinha lugar para todo mundo lá. Eu tive que ficar na Inglaterra, em Bristol, pegava o trem todo dia, ia e voltava e tal. O estádio era maravilhoso, mas a cidade não comportava. Aí eles mudaram o critério para a disputa da cidade que queria sediar ali a final da Champions League, né? Então não bastava só ter um estádio legal, precisava ter um estádio, precisava ter ser uma cidade de fácil acesso, ter uma rede hoteleira
que atendesse a demanda, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? O principal ponto de crítica em relação à disputa da final única na América do Sul são os meus principais pontos de crítica, né? São a dificuldade para chegar e a rede hoteleira. Principalmente isso. Estádio, acho que esse é o menor dos problemas. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.